Dali Best Drivers, tudo certinho com vocês? Cold start da nossa Duster Oroch, motor 1.6, né, SCE. Vamos desligar o som aqui. Rolando Dire Straits Sultans of Swing. E aí, Best Drivers, vamos fazer mais um vídeo aqui falando, né, da convivência do carro com o dia a dia e como está. Tudo certinho, o carro agora está aqui aquecendo, está no cold start, né? Lembrando a vocês que a gente tem por procedimento sempre colocar o pé na embreagem, né? Na primeira partida frio, o pé está sempre lá na embreagem, né? Agora a gente já pode soltar aqui que a gente já vai fazer a partida. Eu deixo alguns segundos, tá, Best Driver? Eu sempre deixo aqui uns 30 segundos, 40 segundos o motor girando, né? Para que o óleo suba para todas as cavidades do motor. Ainda dou uma pequena aceleradinha ali até 2000 RPM, ó, para ele dar mais uma aquecida, porque afinal aqui no Rio Grande do Sul hoje está 12 graus, né, Best Drivers? Já vamos aproveitar aqui e dar uma olhada no nosso Driving Eco, ver como é que tá a nossa avaliação aqui, ó, né? A troca de marchas continua zerada, tô com 58 de nota. Aqui é o relatório de viagem, a média ela tá em 9.7, né? Esse é o total que a gente rodou aqui de 150 km, que é só cidade, né? Vocês podem ver a velocidade média bem baixa, né? 23 km por hora, ó. E a distância sem consumo a gente rodou, então, 28,7 km, tá, Best Drivers? Então a gente está sempre aí trazendo esse dado para vocês, porque a gente sempre tem esse parâmetro, né, o mais real possível, né, Best Drivers, de como é a convivência com o carro no dia a dia e como ele se comporta, né? Bom, Best Drivers, hoje o assunto do nosso vídeo a gente vai tratar um pouquinho de quando o cliente não tem razão de reclamar de algum defeito que o carro possa aparentar no uso do dia a dia, tá? Claro que nós temos que fazer algumas ressalvas, né, Best Drivers, falando em termos de cliente e uso do carro no dia a dia, porque cada dono, cada proprietário tem o seu estilo de direção, né? Cada um tem seu estilo de direção bem definido, cada um tem uma característica, né, dirige de uma forma, e isso acarreta no funcionamento do veículo, né? Há também aquele cara que acha que o veículo estando em garantia ele pode fazer N alterações no carro que não vai perder garantia, o que não é verdade, tá, Best Drivers? O que não é verdade. Isso eu vejo muito no modus operandi dos canais aí do centro do país, comprarem um carro 0 km, né? E já botar chip, tirar a surdina, botar downpipe, trocar a roda do carro, trocar conjunto de freio, né? E aí o carro dá problema, os caras correm para a concessionária, falam mal da marca do carro, né? Tem um canal aí que eu acompanho, já não acompanho mais tanto faz algum tempo, mas de vez em quando eu acompanho, porque não agrega em nada na questão conhecimento, né? É só treta, é só pepino, é só usar os carros de forma errada e achar que tá certo. E aí chega na hora de trocar um pneu, o cara não sabe nem trocar um pneu. Então, assim, Best Drivers, cuidado com quem vocês ajudam a ter como formador da opinião de vocês, hein? Tem muito youtuber aí nesta plataforma, porque ela é permissiva com isso, né? E a gente sabe disso, e é uma das minhas críticas à plataforma, é a falta de coerência com o que se fala, né, e a prática. E o carro, Best Drivers, o carro ele acaba sendo a principal referência, né, de como é a conduta do dono, como ele dirige esse carro no dia a dia. E ele guarda essas referências, né? Quando eu trabalhava aqui nesta concessionária, né, eu recebia diariamente ali, em média, de 10 a 15 clientes de reclamação, ou às vezes até chegava com o carro no guincho, né, reclamando, denegrindo a marca, o carro era uma porcaria. Às vezes o carro só estava afogado, pessoal. Às vezes o carro estava com combustível ruim, não pegava, ou o cara fazia aquela troca do combustível, né, da gasolina para o álcool, ou vice-versa, e não mandava o tempo necessário, né, para que a sonda ali lesse o combustível que está dentro do tanque, acarretando no não funcionamento do carro. O carro não liga, né? Ele entra em sistema de segurança e não liga. Então muitos desses casos eu atendia ali e às vezes eu fazia o carro pegar em cima do guincho mesmo, Best Drivers. Eu subia lá em cima, né? A gente já conhece o carro, imagina, convive com
com a marca o dia inteiro, né? Revisa aí 30, 40 carros por dia da marca e não vai saber o que está acontecendo quando o carro está afogado. Então a gente fazia muito esse tipo de atendimento do cara que vinha reclamando de tudo, mas na verdade o problema estava aqui atrás do volante, tá? Best Drivers. Uma das coisas que me chama a atenção muito, principalmente aí nas novas gerações, é a falta de leitura, né? De leitura das coisas, de contratos, das coisas que eles compram, de como funciona um sistema de garantia, né? E eu tenho a plena certeza, Best Drivers, que em todo e qualquer manual do proprietário, às vezes até vem um manualzinho já separado para falar da garantia, deve estar escrito lá que qualquer alteração na característica original do veículo é passivo da perda da garantia total do veículo, tá? E é isso que eu tenho visto aí muito em alguns canais do YouTube, a galera botando chip, mexendo no chicote elétrico do carro, instalando outro tipo de alto-falante, né? Mexendo em tudo no carro. Mexe no painel, instala LED no carro, faz de tudo, né? E aí o carro começa a dar problema, começa a dar pane elétrica, porque todos os sistemas estão interligados, tá? Se der um problema no chicote elétrico do carro, aqui no meio do carro, vai acender uma luz no painel lá. E pessoal, parte elétrica do carro é complicado, porque tem como descobrir se você fez gambiarra. Tem como descobrir, pessoal. Hoje o carro é coberto de sensores, né? Tensão de bateria muda, é um corpo estranho, é um objeto estranho dentro do carro. Se você tem alguma coisa em você, né? Vamos trazer isso para o nosso lado humano. Você tem alguma dor, uma dor aqui na região da barriga, né? Onde a gente geralmente sente, né? Come aquele churrasco a mais e tal, e aí dá aquela dor. Se você tem aquela dor dentro de ti, é óbvio que tem alguma coisa ali que o corpo não está aceitando, alguma coisa estranha que o corpo não aceita, e ele te avisa. Os carros é a mesma coisa, Best Drivers. Não, o carro ele vai avisar. E na concessionária a gente vai saber se esse carro tem ou não alguma alteração de fábrica, tá? Principalmente na parte elétrica, Best Drivers. Principalmente na parte elétrica. Eu cheguei a atender casos, por exemplo, de um cliente específico, esse que eu vou falar. Na época ele comprou uma Megane Grand Tour, uma Renault Megane Grand Tour, 0 km, e instalou umas rodas Aro 20 no carro. Instalou rodas Aro 20, né? A caixa da roda da Megane ela é grande, então cabe, e ele fez isso. Instalou roda Aro 20, botou som, né? Lá atrás do porta-malas, botou som poderosíssimo, acho que o cara participava de campeonato de som poderosíssimo. Colocou película nos vidros, que também é uma coisa que concessionárias não avisam ao cliente, mas se der algum problema no desembaçador traseiro por causa da instalação de película, você também já perde a garantia, e isso eles não falam. Enfim, o cara instalou tudo que é tipo de acessório no carro, né? O que aconteceu? Começou a fazer barulho dentro do carro, barulho interno, né? Acabamento começou a soltar, os vidros começaram a bater, né? Começou a acender a luz no painel, luz de injeção, a luz ali da sonda lambda começou a acender. E aí, Best Drivers, o cara vinha lá na concessionária semanalmente encher o saco. O cara era grosso com os atendentes lá do pós-vendas, era grosso com o pessoal dentro da oficina, o cara xingava todo mundo, né? Porque essa marca é uma merda, porque não sei o que, esse carro não presta. E o carro do cara totalmente alterado, Best Drivers, totalmente alterado. Pra vocês terem uma ideia, a gente não conseguia nem subir o carro estava tão rebaixado que a gente não conseguia subir o carro no Elevacar. Não entrava os pezinhos do Elevacar embaixo do carro pra gente poder trabalhar no carro. E aí, Best Drivers, o que aconteceu? Foi tanta encheção de saco com esse cara que eu não atendia mais ele. O chefe da oficina também não queria mais atender o cara, porque já estava virando uma coisa pessoal. O cara já estava querendo brigar com a gente, entendeu? Ele já queria vir pro fight mesmo. E eu estava disposto. Se o cara viesse para mim e quisesse brigar, eu tô sempre pronto, galera. A gente tá sempre pronto para se defender de quem quer que seja, entendeu? Que esse é o caso que o cliente não tem razão nenhuma. Ele é um ignorante
né? Uma pessoa completamente burra, não leu, né, nada no manual, simplesmente comprou o carro é meu, faço o que eu quero com o meu carro. E não é bem assim. Período de garantia do veículo, Best Drivers, vocês têm que respeitar. Mexeu no carro, você vai se ferrar. E aí o que aconteceu, Best Drivers? A montadora nos mandou uma norma técnica específica para esse cliente, informando que a gente deveria tirar foto de tudo, mas de tudo, Best Drivers. Tudo mesmo, de todo o carro. De tudo que ele tinha instalado, do chicote elétrico, de todos os aparelhos que ele tinha instalado no carro, né? Fizemos um booking do carro completo dentro da oficina, tá? Mandamos para a fábrica sempre solista, nos respondia muito rápido, né? Ainda mais quando é norma técnica, ela nos respondia muito rápido e ela deixou claro assim, ó, não tem garantia, tá? Desculpa aí, meus drives. Não tem garantia. Não tem garantia, não vamos dar garantia. Isso aí foge de tudo o que é o padrão, né? O modus operandi de como se funciona um processo de garantia, né? O carro está totalmente alterado, né? Esse carro não vai ter, aqui pelo menos da Renault, nenhum tipo de garantia. Motor, caixa, suspensão, não tem. O cara alterou, mexeu, não vai ter. Não é assim. Não é assim que funciona. E aí, Best Drivers, isso deve ter ido na época para advogado, o cara processou a concessionária, fez um auê, ele não ganhou, tá? Ele não ganhou, porque não tinha razão de ganhar, né? Não ganhou. A gente felizmente não atendeu mais aquele cara, ele não apareceu mais lá, porque sim, a coisa estava num ponto que eu já tinha perdido a paciência com ele, né? A gente já tinha dado todas as alternativas para ele, explicado por A mais B, cara, não pode fazer alteração na característica do veículo, principalmente na parte de suspensão e na parte elétrica do veículo, né? Você alterou todo o carro e você tem que concordar com isso. A gente está vendo, o carro tem som até, só não tem som no teto porque tu não conseguiu cortar, né, o acabamento do teto para instalar som ali, mas assim, você olhava para o carro, era caixa de som para todos os lados. E aí, Best Drivers, conseguimos nos livrar desse mala. Era um mala, né, cara? Era um cara que vinha lá só incomodar, só atrapalhar, né? Não tinha respeito com ninguém. E é nessas horas, Best Driver, que a gente percebe quando o cara não tem razão, né? Ele vai lá, ele mexe em todo o carro, ele altera, ele mexe no chicote do carro, instala acessório que não é original, aí dá problema no carro, né? E ele vai alegar que é a fábrica, que é a montadora só tá fazendo porcaria, e aí começa já a criar fake news, que no Reclame Aqui tem N reclamações do carro, né? E que na verdade não tem, a gente vai lá e olha no Reclame Aqui, não tem, as reclamações são muito pontuais, né? Daquele modelo em específico. Eu não vou falar aqui, Best Drivers, quem é a pessoa a que eu estou me referindo no momento e a marca, porque o cara é treteiro, né? O cara é só treta, o canal dele é só treta, ele é uma treta ambulante, né? Trata mal até as pessoas que participam lá do canal dele. Então, você sabe de quem eu estou falando, né? É um cara que eu não acompanho mais, sabe? E também não recomendo que acompanhe, porque não produz nada, né? Além de não produzir nada, cria problema, e quando cria o problema, a culpa nunca é dele, né? É bem o tipo de cara mimado, né? Mimadinho da mamãe. O cara cria problema, só vive a vida para criar problema, e aí a culpa nunca é dele. Nunca é dele. É da fabricante, é de quem vendeu o carro, é de sei lá quem, é da PQP. Mas o cara nunca tem o fio do bigode, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, de assumir que quem errou foi ele. Não errou uma vez só, já errou várias, né, Best Drivers? Então o que acontece? Eu acho que as montadoras no futuro vão ter que ser como é a Ferrari, né? Por exemplo, a Ferrari, ela não vende carro para qualquer pessoa que tenha dinheiro para comprar uma Ferrari. Não, primeiro ela vai ver o perfil desse cliente. Se ele tem o perfil para ser um dono de um carro da marca Ferrari. Porque eles também não querem gente fazendo porcaria com os carros deles, né? Afinal de contas, é uma marca tão renomada no mundo, né? Com uma tradição tão grande, né? Por que vai entregar um carro para qualquer um aí? Para fazer besteira, para ficar mexendo em chicote do carro, para ficar mexendo em escapamento do carro e coisas que não dão certo, né? E acabar estragando o carro. Então, Best Drivers, nem todo cliente tem razão, tá, Best Drivers? E se vocês comprarem um carro, por favor, não façam alteração, nenhum tipo de alteração, Best Drivers, pelo menos no período que compete a garantia.
para que você não perca os seus direitos, tá? Porque também eu me coloco no lugar daqueles que têm o problema e que às vezes não é resolvido, né? Às vezes até por uma falta de compromisso da concessionária, mas é muito difícil, pessoal, muito difícil vir um carro com defeito de fábrica. Tá, é muito difícil, isso eu garanto a vocês, tá? Porque o carro é testado, é retestado, né? E às vezes na concessionária a gente já consegue localizar se ele tem algum defeito ali, porque a gente faz todo o procedimento antes de entregar o carro para o cliente. Tá, Best Drives? Um grande abraço, até o próximo vídeo!